E das grandes coberturas, né, Rubens? Porque, assim, Olimpíada, Copa do Mundo, sempre exige muito do repórter, né? São coberturas longas, Sim. extensas, né? Não é só o jogo, tem muito mais que isso, né? E não é só um início de competição, tem todo um início lá atrás, né? A chegada ao local, as É. matérias sendo feitas, chegada de delegações ou equipes, e aí vai fazendo. Qual que é o maior desafio dessas coberturas? Muitas delas, às vezes, até fora de casa, longe de casa. Qual que é o maior desafio? É o desafio exatamente ficar longe de casa, é o desafio da competição, que é extensa mesmo, Uhum. viagens, né, desafios de trajetos, o dia a dia mesmo, e cada vez pior, né, mais limitado ainda Uhum. hoje, né, a gente tem visto aí nos últimos tempos, né, mas qual que é o grande desafio que você viu em Copa do Mundo e Olimpíada que você podia trazer para a gente? Vou falar do meu lado, assim, pelo que eu gosto de fazer, pela minha característica, que eu gosto de contar história, né? Então, assim, você não tem muito tempo para fazer as coisas, né? Então, numa Olimpíada, tem tudo acontecendo ao mesmo tempo e, para mim, o grande desafio é eu conseguir contar uma história bacana, sendo que dali 2 horas eu tenho que estar em outro lugar, fazendo uma outra competição. Então, essa coisa, a Olimpíada, ela é muito mais intensa que uma Copa do Mundo. E para mim, o desafio é esse: ficar fora de casa por tudo, né, por tudo que eu vivi desde do começo da minha carreira. Eu estava já um pouco acostumado, a minha família acostumada a ficar, né, até acostumada à minha ausência ali por períodos longos, mas profissionalmente e psicologicamente era isso. Eu sabia que eu estava chegando ali para ir embora dali 2 horas e tentar contar alguma história e não só fazer ali o treino, treino e pé no balde ali, fazer o arroz com feijão, né? A gente sempre se cobrar a contar uma história diferente, a fazer a diferença com aquilo ali. O resultado todo mundo ia ficar sabendo, assistindo o jogo ou entrando na internet ou qualquer boletim, quem ganhou, quem perdeu, quanto tempo, bateu o recorde, não bateu. Mas contar histórias, e aí eu aprendi com Elvídio Matos e com Marcelo Gomes e Roberto Salim. Ah, não olhe para os favoritos. Olhe, procura a história em outro lugar. A história, o favorito é sempre a mesma história. A boa história, às vezes, nem está ali dentro da pista, ou do campo, ou da piscina. Ela está ali fora. Então, é ter um olhar diferente, né? Pensar diferente. E esse sempre foi o desafio, de chegar num lugar ali e falar: caramba, onde é que está a história aqui dentro, né? Onde é que nós vamos achar uma coisa legal? Então, esse era o desafio. E a Olimpíada, apesar dela ser curta ali, ter os 17, 19 dias, ela, que nem eu falei, é muito intensa. Então, você começa ali com uma energia, um negócio, mas chega um tempo, você já está meio cansado, já está meio acabado ali. E E as juntar ideias, a parte mental com a física. Então, esse é o grande desafio, de você se manter ali com foco, com energia para essas coisas.